Bom, boa tarde, boa noite a todos e todas. Primeiro, antes de iniciarmos o nosso trabalho doutrinário aqui nessa tarde e noite, gostaria de dizer que estou com muita saudade de todos e todas que estão aí neste salão. Há um tempo, há mais de um mês, mais ou menos, algo nesse sentido, quase 2 meses, que eu não estou aí presencialmente falando no NEFA, mas, como todos e todas sabem, meu coração e minha mente estão aí nos trabalhos com vocês. Estou com muita saudade de todo mundo, mas assim é a vida, né? Vamos tocando o nosso barco daqui de Aracaju. Que bom que temos a tecnologia, porque se não tivéssemos a tecnologia, eu estaria buscando algum outro canto, algum outro lugar para continuar trabalhando para Jesus Cristo, mas como, graças a Deus, o NEFA nos proporciona isso, vamos tocando em frente aí o nosso barco, o nosso barquinho. Hoje, o tema do nosso comentário de hoje é o Código Penal da Vida Futura. É um tema desafiador, não apenas para mim, mas para todos nós que temos alguma noção, mesmo que com todas as nossas limitações, temos alguma noção do funcionamento de dois sistemas de justiça, de dois sistemas de aplicação de lei, digamos assim. É um senso comum de que o nosso sistema de justiça, materialmente falando, sobretudo o nosso sistema de justiça penal, sistema de justiça criminal, é um sistema bastante imperfeito. Tem profundas mazelas, é um sistema de justiça profundamente desigual. Ele, em muitas situações, penaliza de forma bastante desproporcional, não analisa criteriosamente as particularidades de cada caso, as peculiaridades de cada apenado, de cada sentenciado, de cada pessoa processada e julgada, e ele meio que estabelece critérios abstratos e tenta enquadrar fatos da vida corriqueira, fatos da vida comum, inclusive fatos relacionados a práticas de crime, fatos que são considerados práticas de delitos, e o nosso sistema de justiça tenta enquadrar estas situações naquele arcabouço normativo, naquele conjunto de normas abstratas e, invariavelmente, a aplicação deste sistema normativo é falha, porque ela não considera, repetindo, as particularidades de cada caso da forma como deve ser considerado, por problemas estruturais, por dificuldades nossas mesmo, de seres humanos, espíritos aqui encarnados, por aspectos outros, influência, condições socioeconômicas, características fisiológicas. Então, todos esses são elementos que contribuem para uma aplicação falha do nosso sistema de justiça, uma atuação falha do nosso sistema de justiça, melhor dizendo. E temos também alguma compreensão, mesmo que ainda bastante imperfeita, de como se dá a aplicação do sistema de justiça divina. Mas, ainda que saibamos que nossa compreensão a respeito deste sistema de justiça divina
é bastante imperfeita, mesmo assim, é uma visão ainda mais imperfeita do que a gente imagina. Porque o Código Penal da vida futura, e num sentido mais amplo, a aplicação das leis divinas por meio do sistema de justiça divina é absolutamente perfeita. Porque, sendo Deus perfeito, tudo que advém dele é também uma perfeição em última análise. Então, o que se busca aqui no nosso comentário de hoje, a partir do texto de O Céu e o Inferno, é tentar compreender melhor, e não esgotar essa compreensão, mas compreender melhor esta aplicação do Código Penal da vida futura. Então, partindo deste pressuposto, o Espiritismo, ele não busca, com a sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Então, nada do que se trata, nada de que o Espiritismo trata, melhor dizendo, é fantasia. Tudo que passa pelo crivo do Espiritismo, tudo aquilo que é objeto de estudo ou de análise do Espiritismo tem aplicabilidade na vida prática. Então, nada que a gente estuda a respeito da doutrina está apartada na nossa aplicabilidade prática. Então, se estudamos os textos evangélicos que gravitam em torno da doutrina espírita, sabemos que aquilo tem aplicabilidade prática. Se estudamos os ensinamentos do Livro dos Espíritos, é óbvio que aquilo tem aplicabilidade prática no nosso dia a dia. E assim acontece com o Livro dos Médiuns, assim acontece com qualquer texto doutrinário. Então, a gente consegue, a partir da leitura do texto, entender que a lei que é explicada aqui pelo Espiritismo, no que diz respeito ao futuro da alma, ela pode se resumir em alguns pontos. O primeiro ponto do ensinamento dessa lei, digamos assim, o primeiro ponto do resumo do que é essa lei traduzida aqui minuciosamente pelo Espiritismo, é o ponto que estabelece que a alma ou o espírito, e aqui a alma não na compreensão espirítica de como espírito encarnado apenas, a gente pode pode partir de uma compreensão ainda mais ampla. O espírito, propriamente dito, ele sofre na vida espiritual, na vida no mundo espiritual, ele sofre inexoravelmente, inevitavelmente, as consequências de todas as imperfeições que ele não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, o espírito ele carrega para o mundo espiritual as consequências de absolutamente todas as imperfeições que ele não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado de felicidade, o seu estado de dor, de sofrimento, é um estado inerente à sua condição de pureza ou de impureza. E isso nós conseguimos conceber nas reuniões mediúnicas. Um indivíduo que chega para uma comunicação, ele carrega consigo todas as dores e as alegrias, mais dores, muito mais dores do que alegrias, dadas as suas condições, que são como decorrências das suas imperfeições, que são decorrências do seu grau de impureza. A felicidade completa, já partindo para um segundo ponto aqui do nosso estudo, essa felicidade completa, ela está presa, ela está ligada à perfeição, à purificação completa do indivíduo. Se não houver uma perfeição do indivíduo, uma perfeição não absoluta, porque esse é um atributo apenas de Deus, mas essa perfeição relativa, esta purificação relativa, ela garante ao espírito uma felicidade completa. Então,
Se o indivíduo não atingiu esta perfeição relativa e, por consequência, ele ainda detém algum grau de imperfeição, consequentemente, também ele não tem essa felicidade completa. Então, é muito debatido isso nos textos doutrinários e também nos textos evangélicos. Jesus Cristo nos disse que a felicidade não é deste mundo, porque não é apenas porque o mundo aqui não proporciona felicidade, mas é porque os espíritos que, em regra, ocupam este mundo são espíritos que necessitam de provas e expiações e, por isso, reencarnam em um mundo de provas e expiações. Então, como nós não detemos esta condição de perfeição relativa, por consequência, nós somos ainda imperfeitos, nós não gozamos da felicidade absoluta. Nós não gozamos sequer da felicidade. Os momentos que condicionamos a chamar de momentos de felicidade, em verdade, são pequenos momentos de alegria ou de contentamento e que são quase que invariavelmente ligados a conquistas materiais nossas. Estes momentos de alegria e contentamento que nós atribuímos a condição de momentos de felicidade, normalmente são situações ou circunstâncias que estão relacionadas a conquistas materiais nossas. Então, não há nenhuma imperfeição da alma que não gere, que não acarrete consequências. É inevitável. Assim como também não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. E reparem, porque esta fonte de gozo aqui não quer dizer, em absoluto, fonte de gozo material. Porque o indivíduo ele pode ser dotado de todas as qualidades boas e ele não goze, e normalmente assim o faz, não goze das benesses materiais. Repare bem, Jesus Cristo, que é o exemplo máximo de perfeição que já esteve aqui entre nós, ele goza de todas estas qualidades que são aqui mencionadas. Ele é o exemplo maior para nós de perfeição. Mas repare que ele não gozou nem um pouco das benesses materiais que lhes eram ofertadas e que lhes eram proporcionadas. Porque espíritos desta natureza, espíritos nesta condição, compreendem que o gozo desta felicidade decorrente da perfeição em nada está relacionado com conquistas materiais. Normalmente, esta situação proporciona a eles a compreensão do inverso. Ou seja, o gozo material quase que invariavelmente proporciona grandes derrotas ao indivíduo, grandes equívocos na trajetória evolutiva, porque estas conquistas materiais podem soar para o indivíduo com a possibilidade, a autorização, a legitimação para violar as leis divinas sob o argumento de que detém uma certa condição humana, um certo prestígio social ou que detém um certo poder econômico. Então, em virtude da lei do progresso, como decorrência da lei do progresso, que dá a todos nós, que dá a qualquer espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e não o bem material, como também de se despojar de todas as nossas imperfeições que temos como elementos do mal, e isso vai variar de acordo com a vontade, de acordo com o esforço do indivíduo. O futuro, ele é proporcionado a todas as criaturas. Agora, repare que na aplicação do nosso sistema de justiça, é inegável que o futuro não é proporcionado a todos nós.
o futuro no nosso mundo material só é garantido a alguns. Lamentavelmente, existe uma enorme parcela da sociedade que não tem direito sequer a ter futuro. Existe uma enorme parcela da nossa comunidade que sequer tem direito de sonhar. E isso é muito impactante, porque a justiça divina nos concede a possibilidade de ter um futuro e que depende apenas do nosso livre-arbítrio, do nosso esforço, da nossa força de vontade, de superar as nossas imperfeições. Mas existe uma camada social que, mesmo que faça todos os esforços, não terá direito a um futuro, porque o nosso sistema de aplicação de leis, o nosso sistema de justiça, de um modo geral, não garante a estas pessoas uma possibilidade de futuro. Então, é um sistema que já nasce falho, é um sistema que é uma cópia bastante imperfeita, é um rascunho do sistema de justiça divino. É muito falho. E isso você pode colocar como falho qualquer sistema de justiça humano, desde os países mais desenvolvidos socialmente falando, até os países menos desenvolvidos socialmente falando. Todos eles são falhos, uns mais, outros menos, obviamente. O nosso país, lamentavelmente, é profundamente falho na aplicação do sistema de justiça. Existem outros que são mais desenvolvidos, mais evoluídos, mas que também são falhos, porque não garantem a atenção a todas as pessoas da sociedade. Então, dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da imperfeição, a alma, ela carrega consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que ela se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. E isso é interessante, porque muita gente, às vezes, brinca que, se tivesse determinada condição financeira, não sofreria, porque estaria em Paris, porque estaria no Canadá, porque estaria na Austrália, porque estaria nas Maldivas. Mas o inferno, o indivíduo carrega com ele para qualquer lugar que ele vá, inclusive para o mundo espiritual. O inferno não é um lugar circunscrito em que os espíritos sofredores estão naquele lugar, e é um lugar estabelecido próprio para essas pessoas que estão sofrendo. O inferno está dentro de nós, assim como o reino de Deus está dentro de nós. Por quê? Porque a possibilidade de trilhar o nosso caminho está também dentro de nós. Então, se não trilharmos bem este caminho, nós vamos em direção ao inferno, que está dentro de nós. Mas se nós trilharmos bem este caminho, nós vamos buscar e alcançar e acessar o reino de Deus, que em nós está também. Então, não existe um lugar circunscrito para ser feliz ou para sofrer. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele esteve em um mundo de prova e expiação, de muitos sofrimentos. Só que aquela alma é feliz. Aquele espírito é profundamente feliz. Por quê? Porque só existe para ele a possibilidade de fazer o bem. Só existe para ele a possibilidade de atuar de acordo com as leis divinas. Não há para espíritos desta natureza a possibilidade de atuar fora das leis divinas. Para nós há. E nós normalmente atuamos fora das leis de Deus. Mas para esses espíritos não há. Então, o bem e o mal que fazemos decorrem, consequentemente, das qualidades que possuímos. E isso é interessante, porque não fazer o bem é também um resultado de nossas imperfeições. Porque nós temos a noção de que, bom, se eu não fizer o mal, já estou fazendo o bem. Não, mentira. Se eu não fizer o mal, mas também não fizer o bem, eu não estou fazendo o bem. Por isso, eu não estou buscando a perfeição. Porque se assim fosse, seria possível se lavar as mãos
diante de tantas injustiças sociais que existem. E a nós não é concedido este direito de lavar as mãos para estas profundas desigualdades que existem. Desigualdades não apenas sociais, não apenas materiais, mas nós normalmente lavamos as mãos quando temos a possibilidade de não agir pelo bem, de não agir de forma que esteja de acordo com o bem. Não, eu não vou fazer o mal, então, consequentemente, eu sou bonzinho, sou cheirosinho, estarei alcançando o reino de Deus em breve. Não, não é verdade. Porque se não fizermos o bem, e o bem é ativo, exige de nós uma ação, não uma omissão. O espírito, ele sofre, avançando aqui no nosso estudo, ele sofre pelo mal que fez, de modo que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os inconvenientes e trata de corrigir-se. O problema é, nós compreendemos os nossos inconvenientes, nós corrigimos os nossos caminhos. Então, o 8º ponto aqui é uma prova cabal de que há uma profunda diferença na atuação da justiça divina se comparada com a atuação da nossa justiça humana, né? Sendo infinita a justiça de Deus, o mal e o bem são rigorosamente considerados. Não há uma só ação nossa, um só pensamento que não tenha consequências fatais, como também não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo do progresso. Porque, repare, existem atenuantes e existem agravantes. Existem atos, de um modo geral, que não são considerados, embora sejam importantes, na fixação de uma pena. Existem circunstâncias sociais, de um modo geral, que para o direito não são importantes para a fixação de a pena. O direito elege algumas que são importantes para a fixação de uma pena, mas existem outros fatos da vida humana que não são interessantes para a justiça humana. Mas para a justiça divina, qualquer pensamento e qualquer ato, para o bem ou para o mal, será levado em conta. Na somatória, no cálculo do que devemos ainda reparar, do que devemos corrigir, qualquer pensamento ou ato será levado em consideração. E isso está lá no Evangelho. Será pago até o último ceitil. A nossa dívida moral será paga ceitil por ceitil, até o último deles. Avançando aqui, o espírito ele sofre, quer seja no mundo corporal, quer seja no mundo espiritual, ele sofre diretamente as consequências dessas suas imperfeições. Então, as misérias humanas, as vicissitudes, os sofrimentos, as dores, tudo isso é consequência das imperfeições humanas. E isso é interessante porque a gente pode, e normalmente a gente é tentado a pensar assim, fulano tem uma condição boa, vive bem materialmente falando, então ele não sofre consequências de suas imperfeições. Negativo. A fortuna, eu não estou tratando aqui de viver dignamente do ponto de vista material, porque isso deve ser concedido a todos nós. Viver dignamente. Estou tratando aqui da fortuna, do excesso, da sobra. O indivíduo que detém essa sobra, normalmente ele detém porque ele tem profundas imperfeições e lidar com essa sobra é para ele uma prova, ou, a depender das circunstâncias, é para ele uma expiação. E normalmente nós, humanos,
atribuímos aquela sobra a um grau de superioridade moral daquele indivíduo. Aquele indivíduo vive bem, é rico, milionário, queria ter a vida que ele tem. Uma vida cheia de gozos, cheia de perfeição. Negativo. Às vezes, quem não detém aquela condição é porque não precisa viver aquela prova, porque já superou aquilo. E os espíritos nos dizem que a prova da riqueza é muito mais dura e difícil de se encarar do que a prova da pobreza. Porque a prova da riqueza é muito mais sutil e tem muito mais possibilidade de nos levar à derrocada. No sentido de que podemos achar que, por termos uma condição melhor, nós podemos viver livremente e fraudar corriqueiramente as leis divinas, violar corriqueiramente as leis divinas. Os espíritos nos dizem isso, e avançando no nosso estudo aqui, a expiação, ela varia de acordo com a natureza e a gravidade de falta. A expiação é uma modalidade de provas. E, de acordo com a natureza e com a gravidade das faltas que cometemos, nós vamos ter expiações diversas. E a lei divina vai analisar as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes para dimensionar o grau de violação às leis divinas. E isso é interessante aqui, no ponto 12, que não há ponto, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e à duração de castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório, segundo o seu valor. Veja como é diferente. Porque para nós, de um modo geral, uma vez fixada a pena, critérios gerais são estabelecidos e o indivíduo precisa atender aos critérios gerais. Mas critérios internos do indivíduo, da condição de pensamento, da condição de sentimento do indivíduo, não são levados em consideração para diminuir ou para aumentar o tempo que o indivíduo vai cumprir, o tempo de cumprimento de pena. E isso é interessante, porque para a justiça divina não há critérios absolutos. Tudo vai depender de como o indivíduo vai caminhar naquela trajetória de reparação de danos, naquela trajetória de cumprimento das leis divinas. Então, dessa forma aqui, o espírito ele é sempre o árbitro da própria sorte. O indivíduo, se agir bem, se exercer bem a sua capacidade de livre-arbítrio, ele vai caminhar mais rapidamente rumo à trajetória evolutiva, rumo à busca evolutiva. Então, a depender da boa vontade do indivíduo, ele vai seguindo o seu caminho e vai durando menos ou mais o seu castigo, né? Embora seja um termo que nos possibilite profundas discussões, né? Mas a capacidade do indivíduo de reparar dano vai depender, podemos dizer assim, de um bom ou mau exercício do seu livre-arbítrio. Vai depender da sua boa vontade. Então, o arrependimento, ele, embora seja para a reparação dos danos ou para um início de uma trajetória evolutiva, o arrependimento, embora ele seja o primeiro passo para a regeneração, ele não basta por si só. É preciso expiar e reparar. E isso é interessante, e aqui não vai nenhuma crítica, que alguns segmentos religiosos, algumas concepções religiosas entendem que para o indivíduo alcançar o reino dos céus, basta o arrependimento. Se assim fosse, nossa vida estaria ganha. Se assim fosse, nossa vida seria muito mais fácil. Mas nada que diga respeito à aplicação das leis divinas é tão fácil assim.
melhor dizendo, é tão simples assim. Porque as leis divinas, embora aparentemente sejam muito simples, de simples aplicabilidade, em realidade, elas são de aplicabilidade muito complexa, porque elas vão variar de acordo com uma enormidade de fatores, com a infinitude de fatores. Então, o arrependimento, ele é a mola propulsora da expiação e da reparação, mas ele por si só não basta. Porque o arrependimento pode acontecer a qualquer momento, a qualquer parte, em qualquer lugar. Contudo, se esse arrependimento for mais tarde, o indivíduo vai sofrer mais. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que reparar os graves equívocos que ele cometeu. Ele precisa reparar. Mas reparem também, essa necessidade de reparação e de expiação não é uma necessidade que não é aquela necessidade que normalmente a gente concebe. Inclusive, eu estava discutindo isso uma vez com o Marconi. A gente questionando sobre como determinados indivíduos conseguem esta metanoia, esta profunda transformação de rumo, de alma, e ele não necessita reparar da mesma forma os atos que ele cometeu, as violações às leis divinas, da mesma forma que ele cometeu. Porque se assim fosse, o indivíduo que matou milhões de pessoas, ele teria que morrer milhões de vezes, sempre de acordo com cada morte de cada vítima dele naquele processo. E a justiça divina não age assim. É por isso que ela é perfeita. É por isso que ela é absolutamente perfeita. Porque este arrependimento e esta reparação, assim como essa expiação, podem ser tão conectados, tão umbilicalmente ligados, que isto pode se dar, talvez, e aqui eu falo sem propriedade, porque eu não sei como funciona a lei divina, só sei que ela é de perfeição absoluta. Esta relação pode ser tão umbilicalmente feita, formada, que este ato de arrependimento, quase que essa tríade, né? Arrependimento, expiação, reparação, pode ser num momento único ou em momentos muito ajustados um com o outro, muito de intervalos muito curtos entre um e outro. Que o indivíduo pode se arrepender e, ao mesmo tempo, já começar a expiar e reparar. Porque se a lei divina não fosse de perfeição absoluta, o indivíduo que matou milhões, ele teria que ter milhões e milhões de encarnações. Então, eu matei 10 milhões, eu vou ter que ter pelo menos 10 milhões, e em cada uma eu morrerei de acordo com a vítima que eu fiz como vítima em determinada encarnação. Não é assim que funciona a lei divina. O Código Penal da vida futura não funciona assim. Não é aplicabilidade, não é aplicável assim, melhor dizendo. Então, a reparação, ela consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Então, quem não repara esses erros numa existência, por fraqueza, por engano, por equívoco, por má vontade, pode reparar numa existência futura. Mas é aí que mora o X da questão. Perdão. Esta reparação, quanto mais rápida for, melhor para o indivíduo. Porque é comum no meio espírita se dizer assim, não dá para eu reparar tal coisa nessa encarnação, não. Vou reparar numa próxima. E aí o indivíduo entra no modo preguiça. E quando ele segue nesse modo preguiça, ele pensa que aquilo não vai gerar consequência nenhuma para ele. E tem um texto de Emmanuel, que Emmanuel diz, sim, mesmo que você entre no modo preguiça, isso com minhas palavras, você no futuro pode reparar aqueles danos e inevitavelmente você vai ter de reparar aqueles danos. Mas a perda de tempo, ela não volta. O tempo perdido não volta para nós. Ou seja, quando você for reparar, quando nós formos reparar
algo que por preguiça ou por má vontade não reparamos quando tínhamos a condição de reparar, a necessidade de reparação vai ser maior. A necessidade de reparação vai ser mais custosa para nós. Por quê? Porque a aplicação da lei divina é de uma perfeição absoluta. Porque quando ela for atribuir a nova forma de reparação, ela vai calcular a mora do indivíduo, que não pagou ceitil por ceitil quando tinha todas as condições de pagar. Então, o que devemos fazer é reparar imediatamente o que nós já temos condição de reparar. Porque qualquer tempo a mais é a mora que vai ser cobrada de nós lá na frente. E isso é muito interessante. Então, avançando aqui no nosso estudo, os espíritos imperfeitos, eles são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Então, o indivíduo que é um espírito imperfeito, nós não temos condição de ocupar esses mundos felizes, porque se tivéssemos a condição, nós causaríamos severas perturbações ao bom andamento desses mundos. Isso é muito interessante. Nós só temos a condição de ocupar mundos que sejam compatíveis com a nossa condição. Porque se formos ocupar mundos felizes, a gente vai causar uma perturbação naquele ambiente. Isso é muito interessante, porque muitas vezes, vamos dar um exemplo aqui de um trabalho numa casa espírita. Um trabalho ligado a Jesus Cristo de um modo geral. Não precisa ser nem na casa espírita. Muitas vezes a equipe espiritual que conduz aquele trabalho retira indivíduos, encarnados ou desencarnados, daquele trabalho, porque ele está causando danos ao bom andamento daquele trabalho. E é assim para o nosso mundo. Vamos adiantar aqui, que Simval já está me cobrando 7 minutos, ele está subindo a plaquinha virtual dele. Então, eu vou adiantar aqui. Como o espírito ele tem sempre o livre-arbítrio para atuar, essa velocidade vai variar de acordo com o seu exercício de livre-arbítrio. Qualquer que seja a sua inferioridade, a sua perversidade, ou também qualquer que seja o seu desejo do bem, a sua atuação no bem, como eu já disse, nós já dissemos aqui, tudo isso vai ser levado em consideração para o cumprimento do Código Penal da vida futura, né? Um ponto interessante também é que a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ou seja, para o Código da vida futura, não vou nem falar do Código Penal, mas para o Código da vida futura, para a aplicação da lei divina, não há a possibilidade de se arguir responsabilidade de terceiros. Porque se você violou a lei divina, você não pode colocar sua mãe ou seu pai para cumprir aquela necessidade de reparação. É você que tem que reparar. É o próprio indivíduo que tem que trilhar o seu caminho. E, embora exista uma infinidade, uma diversidade de punições, normalmente essas punições ou essas necessidades de reparação vão ser de acordo com a violação da lei divina do indivíduo, com a inclinação do indivíduo, ou seja, as provas e as expiações vão sempre ter alguma conexão com as faltas do indivíduo. Então, é muito comum que o indivíduo que tem determinados problemas é porque ele falhou na condução destes problemas na sua trajetória espiritual. E aqui a gente avançando já para terminar, senão Simval gentilmente vai subir a plaquinha dele, nós podemos concluir assim, de acordo com o texto. Apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura ele pode resumir-se em 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição, nós já tratamos disso. Toda imperfeição, assim como toda falta decorrente dessa imperfeição, traz consigo o próprio castigo.
nas consequências naturais e inevitáveis dessas faltas, e podendo todo homem libertar-se, todo espírito libertar-se dessas imperfeições, por efeito da sua vontade, ele pode igualmente anular os males que são também consequentes dessas imperfeições e pode assegurar a futura felicidade na sua trajetória espiritual. Dessa forma, a gente encerra aqui o nosso comentário e passa a palavra a Simval, na condição de trabalho. Muito obrigado e, mais uma vez, saudar todos e todas que estão aí presentes.